Então fala galera, tudo beleza com vocês? Tudo certo? Tranquilo? Então no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um assunto aí que é bem comentado nesses últimos dias, nas últimas semanas, que são as eleições municipais. Mas é claro que eu não vou ficar aqui analisando algum cenário específico, como foi a eleição em São Paulo, em alguma capital importante, ou no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, enfim. Não vou fazer nada disso, nem ficar vendo o mapa aqui de quais partidos foram eleitos em quais cidades ou alguma coisa desse tipo. O que eu vou tratar aqui é a respeito da democracia como um todo, né, da importância dela. Por quê? Porque a gente ouve muito falar, tanto nas mídias sociais, quanto se a gente for na rua, na fila de um banco, na fila de um supermercado, ouve alguém falar, eu não votei, eu votei nulo, eu votei em branco, eu não gosto de político, de votar, tudo que é político é ladrão, nenhum presta, nenhum deles se preocupa com a gente. E esse discurso que a gente chama de antipolítica, tá? Ele não é novo, mas ele ganha muita força nas camadas populares mesmo assim. E a gente tem dois motivos principais para isso, né? Dois públicos que compram esse discurso antipolítica, né? De aversão à política. Em primeiro lugar, nós temos aquelas pessoas realmente desiludidas, tá? Que não acreditam que o sistema democrático ele possa realmente mudar alguma coisa, né? Então entra e sai prefeito, entra e sai vereador, ou mesmo nos contextos superiores da esfera estadual, federal, por exemplo. Também entra e sai governador e deputados e presidente, também não muda tanta coisa. As coisas continuam na mesma. Então essa desilusão e essa revolta contra a classe política, ela existe de forma legítima nas camadas populares, tá? E por outro lado também nós temos aquelas pessoas que não gostam de se posicionar, que elas têm de fato uma opinião, elas votaram em alguém, elas até têm a opinião formada sobre os temas da política, mas elas ficam com medo de se incomodar, de se posicionar, de entrar em atrito, elas não gostam de discutir, nem de debater ou de ouvir ideias opostas, então aí acabam ficando dentro do armário ali para não se incomodar e falar, eu não gosto de política, eu não votei em ninguém, eu votei nulo, ou coisas do tipo, e evita aí uma dor de cabeça, o que é compreensível também, né? Nesse tempo de polarização, a saúde mental às vezes vale mais a pena, né? Mas normalmente o objetivo é evitar um posicionamento público, né? Guardar ele para si e acabar reafirmando, reforçando esse coro antipolítica que é feito por muitas pessoas. Só que a gente tem que pensar o seguinte, tá? Qual é o problema desse discurso antipolítica, desse discurso isentão radical, que pior do que simplesmente se limitar a dizer que nós temos que respeitar opiniões diversas, né? Mas defender que a pessoa não se posicione e que isso deveria inclusive ser uma tendência, né? Se a gente olhar a pirâmide social do Brasil, tá? E aqui a gente tem esse livro de geografia do 7º ano com dados da Oxfam de 2017, que mostra que 5% da população mais rica do Brasil ela tem a mesma fatia de renda que os outros 95%. É claro que essa proporção pode ter variado um pouco de lá para cá, tá? Mas não faz tanto tempo assim, então é só para a gente ter uma noção bem básica. E também se a gente comparar mais a fundo aqui, 6 brasileiros eles concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre, que equivale a aproximadamente 100 milhões de pessoas, tá? Então se a gente observar, é muito grande a desigualdade social no Brasil, é muita concentração de renda. Mesmo o Brasil, ele sendo um país mais pobre no cenário internacional e ele não concentrando riqueza, né? Boa parte da riqueza e dos super ricos, eles vão estar concentrados lá no norte global, tá? Em Estados Unidos, Reino Unido, até mesmo na China, que é um país emergente, né? Vai ter os seus bilionários ali. Então, vários países lá no hemisfério norte, eles vão concentrar boa parte da riqueza e dos bilionários, né? Aqueles que concentram a riqueza global. Mas o Brasil, mesmo ele estando aí nessa posição mais subalterna economicamente, ele também tem uma concentração de riqueza muito grande, tá? E esses 5% da elite brasileira, que ganham mesmo que 95%, né? Eles são muito bem representados, tá? Muito bem articulados. Eles gostam de política, eles não compram esse discurso antipolítica. Para eles a política é muito importante e inclusive um meio deles continuarem garantindo seus privilégios, tá? O seu poder econômico e tudo mais. Eles são muito bem representados no Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado, na maioria dos partidos políticos, tá? Porque eles não têm um partido político, partido da elite brasileira, não, eles têm seus representantes em vários partidos, especialmente os partidos do Centrão,
da centro-direita, da extrema-direita e até mesmo partidos progressistas, que tem muitos representantes da elite ali que apenas usam uma roupagem social, né, que defendem ali um pouco ali programas sociais, ou que defendem um ambientalismo estilo greenwashing, né, que faz uma lavagem verde ali, defendem as elites, o direito delas explorarem a natureza, mas falam da boca para fora ali sobre sustentabilidade, cuidado do meio ambiente, né, fica só no discurso. Então a gente tem esse cenário onde as elites elas são hegemonicamente presentes na política em todas as esferas, não só a federal, mas na estadual e nas municipais, que foi o caso dessas eleições aqui. Isso ficou mais evidente, inclusive, com o resultado das urnas, né? E essa elite também ela tem uma voz, uma capacidade muito grande de propaganda. Ela sempre teve a grande imprensa ao seu lado, né, como sua porta-voz, então os grandes veículos de comunicação sempre foram porta-vozes dessas elites. E mesmo com o advento das mídias sociais, elas também começaram a ocupar os espaços nessa esfera, tá? No YouTube, no Facebook, no Instagram, até mesmo TikTok. Então, vários meios de comunicação foram ocupados pelas elites e pelos seus representantes, né? Seus políticos, parlamentares que criam redes sociais, têm milhões de seguidores e ajudam a propagar desinformação, fake news e defender os interesses das elites, né? Por outro lado, a população ela sempre foi subrepresentada, né? O povo trabalhador que está na base dessa pirâmide, que inclui nós. Tá? Primeiro, porque tem pouco poder de propaganda, tá? Então, como eu falei, as grandes mídias elas sempre estiveram do lado das elites como suas porta-vozes, a capacidade dos representantes das massas propagarem suas ideias sempre foram bastante limitados, né? E sempre quando as massas elas adquiriam algum poder, seja por meio de uma representatividade maior, como foi o caso lá do João Goulart, né, que as massas começam a ter um ganho maior de representantes e com a capacidade de fazer reformas e algumas mudanças que ameaçam essas elites, acontece um golpe, né? Essa elite ela apela então para a ditadura, para a promoção de golpes de Estado, né? Ou como foi o caso lá do Getúlio, né, que promoveu ali uma grande tomada de poder na sua primeira vez, né, um movimento cívico-militar lá, e depois ele se elegeu nessa segunda vez que ocupou o governo, né, ele também foi muito alvo das elites, né, mesmo tentando ali conciliar um pouco dos interesses, que acabou inclusive culminando no seu suicídio, né, mas vai ser assim ao longo da história mesmo depois da redemocratização. Mesmo que a gente eleja ali um presidente, um governo, né, um corpo parlamentar muito forte que seja identificado com as elites elas vão começar a difamar esse presidente, esse governador, esses deputados, parlamentares, o partido ou os partidos que tiverem contra elas, né, e vão promover a perseguição judicial, o lawfare, que a gente chama, né, vão promover impeachment, achar algum motivo para isso, né, cria um clima de instabilidade institucional. Então a gente parece que está meio refém, né? Se a gente ganha um pouco de força, vai ser perseguido, vai ser combatido, e se conseguir mais força ainda acaba sofrendo um golpe, né? Uma ruptura institucional, e as elites reassumem o poder pelo uso da força, né? E a gente fica com esses governos reféns aí das grandes elites, né? Que vão acabar dançando conforme a música delas, né? Avançando até onde dá, até onde conseguem. E é claro que isso aí, esse discurso antipolítica, né, de que nós não devemos participar, de que não vai mudar nada, ele pouco ajuda para mudar esse cenário. Tá? Esse cenário não vai mudar se a gente simplesmente começar a votar nulo, votar em branco, começar a justificar o voto, ou começar a querer entrar no armário e pagar de isentão e não querer debater claramente os assuntos. Debater, por exemplo, a valorização do salário mínimo, a valorização dos serviços públicos, o combate às privatizações, inclusive tornar público aqueles serviços essenciais, né, a estatização de empresas, várias pautas aí que a gente consiga barrar, como reforma da Previdência, aumento da idade de aposentadoria, né, dos mais pobres, aumento de impostos que incidam aos mais pobres, né, todos esses projetos em favor da classe mais pobre, daquela base que compõe os 95%, para eles avançarem, ou para a gente barrar qualquer ofensiva, projeto que prejudique nossa parcela da população, da grande massa, a gente precisa da organização, a gente precisa da participação. Tá? Então, se tá ruim participando, se tá ruim votando, agora imagina se a gente
simplesmente deixar o caminho livre para as elites, com todo o poder que elas já têm, né? Então, construir uma contra-hegemonia é um trabalho de formiguinha e de longo prazo, muito longo prazo. Tá? Não é uma coisa que se consegue de uma hora para outra em uma eleição. Tá? E isso é um processo educacional, assim, educativo, que vai para todas as esferas, né? Desde a esfera formal, né, do conhecimento acadêmico, porque quando a gente faz, por exemplo, esse levantamento aí de renda, da desigualdade de renda no Brasil, é um conhecimento técnico, científico, acadêmico, tá? Não é uma mera opinião. Então nós temos a necessidade de educação nesse sentido, né? De um trabalho educacional, mas também fora dos espaços formais acadêmicos, né? Como nas redes sociais, como nas ruas, nos movimentos sociais, nas conversas do dia a dia. Tá? E é isso que os representantes das elites têm feito muito bem. Eles se articulam e espalham as suas ideias, né? E, de forma bem clara nas redes sociais e na grande mídia, né? Então, a participação ela é importante por isso, tá? E aí nós temos esse problema. Se nós achamos que um político ele não está indo muito bem, como diz, fulano é ladrão, cicrano é ladrão, não fizeram nada, a gente vai lá e troca, escolhe outro, mas a gente tem que buscar estar antenado com a situação política do nosso município, né? No caso das eleições municipais e também do estado, da nação, né? De estar realmente votando em pessoas que estejam comprometidas com esses 95%, comprometidas com nossos interesses e não com as elites, né? Comprometidos com o meio ambiente, com a sustentabilidade de verdade, né? Com a construção de uma sociedade mais sustentável, então com a participação popular. Então, para a gente transcender, inclusive, esse modelo de democracia, né, cabe lembrar que a democracia não é só no voto. Isso eu sempre falo em todas as oportunidades, né, em que eu menciono política, democracia, né, o nosso território. A democracia ela não é só o voto, tá? A gente vota o representante porque a gente não tem condição de estar o tempo inteiro debatendo e nos informando de assuntos, né? A gente se informa na medida do possível, né, na medida que nosso tempo permite, e elege pessoas que vão representar nosso posicionamento. A gente tem que estar a par de como votam nossos deputados, né? Aqueles que a gente elegeu, aqueles que a gente não elegeu. E se de repente a gente elege uma pessoa e ela vota contrário a nós, a gente vai lá e vota no outro, né? Porque senão é dessa forma que a gente consegue garantir minimamente uma tentativa de reequilibrar, né? Esse trabalho de formiguinha de longo prazo de dar representatividade para as massas, né? E é importante que as massas elas estejam muito bem informadas, tá? Muito bem mobilizadas, justamente para evitar episódios como os que ocorreram lá em 64, né? Onde houve uma ruptura institucional promovida pelas elites. Tá? E também no nosso cenário recente, né? Como a gente tem aqui bastante esse nível de desinformação e perseguição legal, tá? Então, se a gente parar para analisar, né, esses políticos ou partidos que dizem representar a classe trabalhadora, né, a grande massa que faz parte aí dos 95%, que não faz parte da elite, né, dos 5% lá mais ricos, né, eles realmente estão representando, né, eles realmente estão nos representando? Se a gente parar para pensar que não, então tá mais que na hora da gente se envolver mais e não menos, da gente pensar em eleger outras pessoas dentro desse campo que se comprometam mais, ou nós mesmos colocar o nosso nome à disposição. Então, se eu acho que algo tá mal feito e eu acho que eu posso fazer melhor, por que eu não vou lá e faço, né? Então, se você acha que nenhum político tá bom, que nenhum vereador da sua cidade presta, que não serve para votar em ninguém, vai você ser candidato a vereador, então, né? Faça a sua parte, representa aí o povão, né? Os interesses, porque se você acha que realmente sabe o que representa o povo, que é melhor para o povo, então vai lá e faz, né? Representa, porque a política tá precisando de pessoas assim, né? Que realmente queiram representar os trabalhadores, né, que realmente queiram enfrentar os interesses das grandes elites que controlam esse país, tá? Então essas reflexões que eu queria trazer em relação à antipolítica, tá? Outro assunto que eu queria trazer também nessa esteira aí das eleições municipais é em relação aos que votam, tá? Vocês que realmente votam em alguém e acabam elegendo alguém que é representante justamente desses partidos das elites, né? Que representam um grupo político que é totalmente contrário, né? Um professor, por exemplo, votando em alguém que critica o professor, que passa perseguindo o professor. Geralmente eles fazem isso, né?
porque eles pensam na pessoa, ah, aquele prefeito ele é competente demais, ele faz as coisas, os outros não faziam, então nós vamos votar nele, né? Isso aí eu poderia até nominar diretamente algumas cidades onde isso aconteceu, né? Mas a pessoa vota naquele partido, naquele candidato que é contra ela, que representa um projeto justamente para as elites, né? Mas justamente usando o argumento da competência, né? Ah, ele tem feito as coisas, né, aqui no, na cidade. Os anteriores não fizeram muita coisa. Só que aí nós temos um problema. Quando a gente vota num deputado, no caso municipal, num prefeito, num vereador que é de determinado partido, em determinada legenda, a gente está fortalecendo aquela legenda e todo o projeto que ela representa. Então não tem coerência nenhuma se eu sou a favor de um projeto de sociedade mais igualitário, a favor dos serviços públicos, mais em defesa do meio ambiente, e votar alguém que justamente tem o discurso contrário, que é a favor de privatizações, que é a favor, que é contra as leis trabalhistas, que é contra os serviços públicos, que é contra as leis ambientais, a favor de passar boiada, e vota naquele cara, porque ele é meu amigo, ou porque ele é gente boa, né? A gente pessoaliza e fulaniza demais a questão política, né? Ou aquele cara ele é muito competente, eficiente, ele é honesto, é carismático, e qualquer outra coisa desse tipo. Só que a gente tá tendo aí um grande problema, porque aí a gente vai estar fortalecendo o grupo político contrário a nós. Então a gente não deve levar em conta só essas questões pessoais na hora de votar, né? Eu não olho para o partido, eu olho para a pessoa. Mas se a gente não olhar para o partido, a gente vai continuar fortalecendo essas legendas, né? Esses partidos que justamente representam o interesse das elites, né? Então, essa é outra reflexão importante que a gente tem que fazer na hora de votar. Olhar a pessoa, né? Pode ser, sim, importante, né? Que seja uma boa pessoa, pessoa de boa índole, mas não adianta ser uma pessoa de boa índole, até mesmo que seja uma conhecida, é amiga pessoal ou da família mesmo, se o que ela defende, o projeto que ela defende ali vai me prejudicar, vai prejudicar as outras pessoas, vai prejudicar a maior parte da população, vai atender apenas os interesses de uma grande elite, da grande burguesia da cidade, do país, enfim, tá? Então essas daí são as questionamentos que a gente tem que colocar na hora de escolher, beleza? Então essas reflexões que eu trago, se vocês ainda não se inscreveram nesse canal, se inscrevam, deixem um like, compartilhem, curtam, comentem também, beleza? Então eu fico com vocês por aqui, até o próximo vídeo, valeu!